Olá pessoal, como você imagina que seja a fronteira de um país? É provável que você pense em algo como valas cercadas com arame farpado, protegidas por guardas de fronteira armados e seus cães. É óbvio que para atravessar essa fronteira é preciso passar por um rígido controle migratório e mesmo assim não é certeza que você poderá entrar no país. No entanto, essas fronteiras estão longe de estarem presentes em todo lugar. Além disso, existem países que estão divididos de uma maneira bastante estranha. No vídeo de hoje daremos uma olhada justamente nessas fronteiras diferentes. Vamos lá. Áustria e Alemanha. Jungholz é uma comuna na Áustria, no estado federal do Tirol. Apesar de, segundo as leis, ela fazer parte da Áustria, a comuna é acessível apenas através do território da Alemanha. É uma espécie de semi-enclave. A falta de conexões rodoviárias com outras áreas da Áustria faz com que Jungholz fosse parte da zona aduaneira alemã até que a Áustria ingressasse na União Europeia em 1995. Ela também usava o marco alemão em vez do shilling austríaco como moeda oficial até 2002, quando surgiu o euro. Hoje em dia, Jungholz toca a Áustria em apenas um ponto, mas isso não significa que seja possível passar por este ponto sem atravessar o território alemão, a menos que você saiba fazer como o Senhor Fantástico, pois é incrivelmente difícil chegar a Jungholz dessa maneira. Tudo começou em 1342, quando um morador de Tirol, na Áustria, comprou essa terra de um bávaro. O comprador agregou as terras a uma outra propriedade sua e ficou muito feliz com o negócio. No Tratado de Fronteira Bávaro-Austríaco de 1844, Jungholz passou a ser oficialmente listada como território da Áustria, e assim tem sido desde então, apesar da fronteira estranha. De acordo com dados do início de 2019, 294 pessoas vivem em Jungholz. Não são muitas, mas os turistas costumam visitar a comuna, e bem, dá para entendê-los. Rússia e Estados Unidos. As Ilhas Diomedes são duas ilhas e algumas rochas no meio do Estreito de Bering. Elas estão localizadas entre a Rússia e os Estados Unidos, com cada ilha pertencendo ao seu próprio país. A ilha Ratmanov é território da Rússia, enquanto a ilha Krusenstern é dos Estados Unidos. A fronteira internacional fica a cerca de 2 quilômetros de cada ilha. Nos pontos mais próximos, as duas ilhas estão separadas por aproximadamente 3,8 quilômetros. Quem pensaria que países como a Rússia e os Estados Unidos estão separados por uma distância tão pequena? No inverno, a natureza costuma criar uma ponte de gelo entre as duas ilhas. Nessa época, em teoria, é possível caminhar dos Estados Unidos para a Rússia e vice-versa, mas é melhor não arriscar. A travessia de uma ilha para outra é proibida. Aqui tem guarda de fronteira e tudo mais. Coisa séria. Mas desde 1989 existe um acordo assinado entre a URSS e os Estados Unidos que permite que os residentes locais viajem de uma ilha para outra para se visitarem. No entanto, a maior parte da população local da ilha Ratmanov foi realocada para o continente. No momento, a ilha é a unidade militar e o posto fronteiriço mais orientais da Rússia. Ou seja, este não é um lugar onde você simplesmente vai visitar alguém. Na ilha de Krusenstern, por outro lado, existe uma pequena vila na qual vivem cerca de 100 pessoas. Lá funciona uma escola e uma loja. As cartas são entregues por helicóptero quando o tempo está bom. Estados Unidos e Canadá. A fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos se estende por quase 9.000 quilômetros, e ela seria uma fronteira muito normal se não fosse por uma biblioteca e uma casa de ópera. A Biblioteca Livre e a Ópera de Haskell foram intencionalmente construídas na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Isso não foi feito por pura diversão. O objetivo era criar um centro de aprendizado e enriquecimento cultural para as comunidades fronteiriças, e parece que funcionou. A primeira pedra desta curiosa instituição foi colocada no dia 15 de outubro de 1901, e em 1904 a construção foi concluída. O edifício custou $50 mil, uma quantia bastante significativa para aqueles tempos. Muitas pessoas dizem que a ópera fronteiriça é uma cópia exata da ópera de Boston, mas isso não é verdade. Mesmo assim, este local é bem interessante. Em nenhum lugar do mundo você pode ir a uma casa de ópera literalmente dividida no meio por uma fronteira internacional, onde a maioria da plateia está nos Estados Unidos e os atores estão no palco no Canadá. Em nenhum outro lugar você pode encontrar uma biblioteca tão incomum. A porta da frente fica nos Estados Unidos e todos os livros estão no Canadá, e a sala de leitura é considerada território internacional. Índia e Paquistão.
O H é uma pequena vila através do qual você pode cruzar a fronteira entre a Índia e o Paquistão. Talvez não houvesse nada de anormal nisso, se não fosse a cerimônia da fronteira. Esse é um espetáculo que vale a pena ver com seus próprios olhos. A cerimônia de recolhimento da bandeira na fronteira da cidade de UH ocorre diariamente desde 1959. Ela é conduzida pelos combatentes das Forças de Segurança Fronteiriça da Índia e pelos guardas paquistaneses. Os participantes, vestidos com uniformes coloridos, realizam movimentos bruscos, pouco comuns, parecidos com movimentos de dança. As pernas, por exemplo, são elevadas bem alto. Bem, se isso é uma dança muito estranha. A cerimônia é um símbolo de rivalidade entre as duas nações e, ao mesmo tempo, de cooperação e amizade. Obviamente, muitas pessoas vêm assistir a esse show fronteiriço. Tudo começa com um desfile curto, porém espetacular, e termina com os dois países recolhendo suas bandeiras simultaneamente. Em seguida, os soldados apertam as mãos uns dos outros. Vale lembrar que apenas os soldados especialmente treinados participam da cerimônia. Não é qualquer um que pode participar. E embora shows similares sejam realizados em outros postos fronteiriços, a cerimônia de fronteira em UH é considerada a mais famosa. Egito e Sudão. Existem muitos países em nosso planeta e cada um deles precisa de seu próprio território. Mas existem também as chamadas Terras de Ninguém. Uma delas é Bir Tawil. Este é um território que faz fronteira ao norte com o Egito e ao oeste, sul e leste com o Sudão. Às vezes, Bir Tawil é chamado de triângulo, embora realmente tenha 4 cantos. Mas a sua forma não é tão importante. O mais interessante é que ninguém precisa desse pedaço de terra. Ninguém mesmo. No final do século XIX e início do século XX, a Grã-Bretanha fez um acordo com o Egito e demarcou o território entre os países e o Sudão. Pelo fato da separação ter ocorrido 2 vezes, instaurou-se uma confusão. Um acordo dizia que Bir Tawil seria território do Egito, enquanto o valioso triângulo de Halaib seria parte do Sudão. O outro dizia o contrário. Por essa razão, os dois países começaram a reivindicar o triângulo de Halaib e ambos deixaram de lado o território de Bir Tawil. Mas uma coisa era simplesmente impossível sem a outra. Foi assim que surgiu a situação em que os dois países que fazem fronteira com Bir Tawil não o consideram seu território. A propósito, não existem muitos territórios assim no mundo. Talvez o Egito ainda tenha o controle oficial de Bir Tawil, mas o território desnecessário não está marcado em nenhum mapa do governo. Argentina e Brasil. Basta ver as famosas cataratas do Iguaçu uma vez para lembrar deste espetáculo para a vida toda. Ele é realmente bonito. É um complexo de 275 cachoeiras localizadas no Rio Iguaçu, e elas estão localizadas na fronteira do Brasil e da Argentina. O complexo das cataratas do Iguaçu tem um formato parecido com a letra J invertida. Na margem direita do rio está o território brasileiro, que possui mais de 95% da bacia do Rio Iguaçu, mas o Brasil possui apenas 20% das cachoeiras. Os 80% restantes são argentinos. Muitas ilhas, incluindo algumas bem grandes, separam as cachoeiras umas das outras. Para passar de um pedaço de terra para o outro, pequenas pontes foram construídas aqui. Com elas, você pode admirar as cataratas do Iguaçu de todos os lados. Não é de surpreender que as cachoeiras sejam um dos lugares da América do Sul mais visitados pelos turistas. De 1,5 milhão a 2 milhões de visitantes vêm aqui todos os anos. Nas imediações de Iguaçu existe um aeroporto internacional, dezenas de hotéis, parques de campismo, trilhas para caminhada. Sim, grande parte da população local vive do turismo. Olhando para tudo isso, fica difícil acreditar que ainda estamos falando da fronteira de 2 países. Estados Unidos e México. Costumamos pensar que a fronteira entre países como os Estados Unidos e o México definitivamente é uma coisa séria. Mas aqui, em San Diego, Tijuana, é possível encontrar coisas absolutamente incríveis. Antes de mais nada, é preciso dizer que esta cidade com um nome triplo é uma aglomeração internacional transfronteiriça. Ela está localizada na fronteira de San Diego, nos Estados Unidos, com Tijuana, no México. A população da região em 2012 era de quase 5 milhões de pessoas, fazendo dela o maior local de dupla nacionalidade dividido entre os Estados Unidos e o México. Mesmo assim, existe uma fronteira com muros, cercas e 3 pontos de verificação, tudo como esperado. No entanto, aqui, através desta cerca, as pessoas se comunicam livremente e se divertem. Elas jogam vôlei internacional na fronteira, por exemplo, ou conversam com as famílias e amigos no outro país. Isso acontece no Parque da Amizade. É aqui que os residentes dos 2 países podem se encontrar pessoalmente. No lado americano, a segurança é monitorada de perto. É possível visitar o Parque
Parque da Amizade apenas 2 dias por semana. Além disso, é preciso estar preparado para receber uma atenção extra dos guardas fronteiriços. Nenhum item pode ser passado pela fronteira, isso inclui comida, dinheiro, presentes e até mesmo um recado em um pedaço de papel. Tudo é muito rigoroso. No entanto, não há absolutamente nenhuma restrição de acesso ao parque pelo México. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.